Para finalizar essas aulas sobre os operadores ou as estruturas condicionais, vamos falar um pouquinho mais sobre os operadores lógicos. Então, olha só. Aqui nesse exemplo, idade recebe 18. Se idade for maior que 17, no caso 18 é maior que 17, ele vai dar um print e você pode dirigir. Então, aqui ele vai entrar no if e vai executar o comando. Nesse de baixo, o que acontece? Ele vai fazer uma condição dupla com AND. Então, se idade igual a 18 e nome igual a Bob, se idade maior que 17 e nome igual a Bob, ele vai mostrar que está autorizado. Nesse caso, o que vai acontecer? Idade tem o valor 18, então 18 é maior que 17 e a variável nome tem Bob. Né? Se eu alterar qualquer um desses dois valores, já não é mais autorizado. Por quê? Porque eu usei a cláusula AND aqui. Ó. É uma estrutura, né, um operador de relacional, né, de comparação aqui, que precisa que os dois sejam verdadeiros para que ele seja verdadeiro. Ok? Então, eu posso também montar estruturas com mais do que um operador desse, com vários es, com ou, usando parênteses para poder montar uma estrutura. Eu quero mostrar alguns exemplos aqui um pouco abaixo. Tá? Primeira vez também que a gente vai fazer aqui dentro do Google Colab, né, ou dentro do Jupyter, né, nos arquivos no formato do IPython Notebook, um input, uma leitura pelo teclado. A gente normalmente não faz isso, né, mas aqui até para a gente ver como é que funciona, a gente vai fazer então isso aqui. Então o que esse programa faz? Vamos tentar entender antes. Ele vai mostrar uma mensagem na tela, digite o percentual de frequência. O percentual de frequência é entre 0 e 100, um valor, né? Então 20%, 30% de frequência. Tem que ter mais do que 75% de frequência. Ok? E a nota final. Então, quando ele digitar esse valor, vai abrir uma caixinha, ele vai digitar, ele vai converter esse valor para float e vai guardar esse valor na variável frequência. E depois ele vai pedir a nota final, que é entre 0 e 10, né? E esse valor, eu até vou colocar assim, entre 0 e 10, para ter um formatinho padrão igual lá em cima. Quando ele tiver o valor entre 0 e 10, ele vai então guardar, né, no formato float em nota final. E aí eu testo o seguinte: se frequência for maior ou igual a 75% e ao mesmo tempo a nota for maior ou igual a 7, você foi aprovado. Se não, ele vai mostrar: lamento, acho que você precisa estudar mais. Então, nesse caso aqui, vai depender do que eu informar na hora. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, percentual de frequência. Vamos fazer esse cara aprovar 80% de frequência e nota 9,5, por exemplo. Então, esse aluno foi aprovado. Ok? Vamos executar de novo aqui. Esse aluno agora vai reprovar por falta. Ele vai ter 50% de frequência e nota 10. É aquele aluno que é bom, mas que não vai para aula. Então, olha só. Lamento, acho que você precisa estudar mais. Nesse caso, precisa vir mais nas aulas, né? Ou, se eu fizer um aluno que tem 20% de frequência e não tem nota também, tem nota 4. Esse cara não vai ser aprovado. Que outra condição a gente poderia testar aqui? É ele ter frequência e não ter nota. Então, ele tem 100% de frequência, mas ele tem nota 5. Então, esse aluno também não foi aprovado. Então, para ser aprovado, ele tem que ter o quê? A frequência maior que 75 e, ao mesmo tempo, a nota maior ou igual a 7. Então, essa é a condição que a gente montou aqui dentro dessa estrutura. Eu posso também montar estruturas de if com mais do que 2. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero que a frequência seja maior que ou igual a 75, a nota seja maior que 7 e o semestre seja maior que 1. Não sei porquê aqui, né, qual é a lógica aqui, mas não pode ser no primeiro semestre. Ok? Então, vamos executar esse código aqui. Aqui tem mais uma coisinha que depois eu vou mostrar para vocês. Então, ó, esse aluno tem 100% de frequência, nota 9,5 e está no quarto semestre. Então, ele vai mostrar assim, ó, você foi aprovado com média 9,5, está aqui o valor, e 100% de frequência, que foi o que a gente digitou aqui. Como é que ele montou essa string aqui, ó, né? Desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um negócio que a gente não tinha visto até então, ó. Eu coloco esse abre e fecha a chave aqui, esse abre e fecha a chave aqui, e aqui vai um valor de uma variável. Que variável? Que está aqui no final, nesse ponto format. Então ele formata essa string, colocando a nota final aqui e colocando a frequência aqui. Então ele substitui, né, esse valor. E aí esse ponto format vai ter um monte de formatos diferentes.
para data, para valores numéricos, para strings. Tem uma série de características que essa estrutura do ponto format da string permite a gente montar frases, textos muito bem elaborados, muito sofisticados, tá? Por hora isso aqui é o suficiente. Mas aqui, ó, para que ele caia nessa parte aqui e mostre essa frase, os três têm que ser verdadeiros. Eu não vou testar todas as condições possíveis, mas só vamos ver um jeito dele falhar aqui, ó. Então, o aluno tem 100% de frequência, ele tem nota 10, mas ele está no primeiro semestre. Então ele não foi aprovado. A gente não sabe porquê, mas essa é a lógica que foi passada para a gente. Então, se apenas um falhar, né, por exemplo aqui, ó, a frequência não falhou, a nota falhou, o semestre está certo. Ele não passa. Então a única forma dele cair nessa parte verdadeira, como eu tenho AND aqui, é que os três sejam verdadeiros. É claro que eu posso botar um OR aqui, por exemplo, né, e modificar isso aqui, certo? Posso também usar parênteses. Então, se a frequência for maior que 75% e isso ou isso, eu posso também usar parênteses, né, para dizer que primeiro testa essa condição e depois compara o resultado com essa. Né? Ou testa primeiro essa condição aqui, né, do começo, e depois o resultado você compara com essa. Então, usando parênteses, a gente vai poder também estruturar. Se a gente não fizer, ele vai executar da esquerda para a direita, vai comparando cada um e vai resolvendo a estrutura. Então, é desse jeito que a gente vai construir nos nossos programas estruturas de condição. Com if normal, com if com else, com if aninhado, com if e elif, e usando e ou com esses operadores todos, maior, menor, maior, igual, diferente, igual e assim por diante. Então, essa é a ideia mais teórica do assunto, mas para a gente realmente pegar bem o conteúdo, nós vamos ter que fazer alguns exercícios, então vamos agora exercitar isso que a gente aprendeu.